E eu gostaria de, finalizar aqui hoje mostrando a vocês as proposições feitas por Jairo Gervásio sobre a incidência desse significante mestre que vem da metáfora paterna no corpo, nas estruturas neuróticas e na psicose. O que seria um significante mestre? Bom, como o nome fala, ele seria o mestre no sentido de organizar a cadeia significante. Lacan nos ensina a sua função como o ponto de estofo, ou o ponto de capitoné. Para aqueles que estão em dia com o seu bordadinho da quarentena, ou que tem uma avó artesã que nem eu, o ponto de estofo seria aquela parte de um bordado em que mantém o resto costurado e unido. E ele tem a mesma função na cadeia de significantes, manter unido a cadeia por um ponto mestre. A Colette Soler tem um texto belíssimo sobre o significante mestre. Eu não lembro o nome, mas ela tem, ótimo. E nela, ela nos diz que, nosso laço social, esse significante, comanda nossa ordem social. É pelo significante mestre que todos nós temos a mesma realidade. Ele teria uma função coletivizante e garante que marchemos sobre as mesmas leis. Ele é o princípio da ordem, ele é o construtor da nossa realidade em conjunto. Sem o significante mestre, não teríamos essa legibilidade. Ele permite aprender no que se diz e no que acontece, por onde as coisas vão e o que isso visa. É como as coisas se ordenam. E é o princípio de toda interpretação, independentemente do ponto em que opera, ele é o elemento que focaliza todo o discurso interpretável. Se usarmos a segunda clínica de Lacan como referência, o significante mestre só seria mestre de alguma coisa quando o simbólico está em relação com o imaginário, fazendo assim a cadeia significante. Vale lembrar que para esse segundo momento o S1 não faz cadeia. O significante mestre não faz cadeia. O simbólico é um conjunto de significantes mestres sozinhos. E como consequência, ele teria uma direta relação com o corpo imaginário ao se unir com o imaginário para fazer uma cadeia. Essas formulações do significante mestre, incidindo no corpo das estruturas clínicas que eu vou apresentar agora, é característico da primeira clínica de Lacan. Tá? Nessa, o sujeito neurótico é posto em uma retificação subjetiva do seu sintoma, responsabilizando-o pelo gozo gerado pelo sintoma e depois em um desabastamento das identificações com esse significante mestre. A gente tem que pegar esse significante mestre na cadeia significante na primeira clínica e gastar essa identificação que o sujeito tem com ele. Esse é o percurso da famosa travessia do fantasma, na qual o sujeito entra em contato com esse estranho de si mesmo e se separa da identificação com o significante sintomático. Nos dois casos, no caso da histeria e da obsessão, o que está em jogo é uma introdução do real entre o significante e o significado. Jorge Forbes, comentando a diferenciação das duas clínicas, diz assim: com essas duas configurações clínicas distintas, o trabalho analítico lacaniano sobre as estruturas linear e acumulativo na primeira clínica, no bastamento das identidades. A saída da análise aí foi definida na travessia da ficção identitária, ou travessia do fantasma, em vista da singularidade do sujeito. Acho que mesmo em uma época de degenerescência do significante mestre, de falhas e de falência da função paterna, como a gente está vivendo hoje, eu acho válido a gente ver como as estruturas clínicas lidam com a incidência do significante mestre no corpo. A estrutura se apreende dali, nos diz Lacan. Dali, isto é, do ponto em que o simbólico toma corpo.
Então, explorar como esse simbólico, através do significante mestre, afeta nosso corpo é fundamental para a gente entender as estruturas clínicas e ir além dessas. A veracidade dos diagnósticos pautado na estrutura do significante e do discurso será posta em questão, claro, no momento em que a universalidade de um grande outro deixa de ser aceita e o nome do pai entra em declínio, que é o que a gente está vivendo hoje. Mas ainda considero muito valiosa a perspectiva desse psicanalista Jairo Gervásio em tratar do assunto pelo sistema RSI.